Minha gente, olha só, nesse domingo a gente vai dar uma pausa na reflexão de Romanos que a gente tem feito até aqui, porque eu considero que o mês de setembro, que a gente fala sobre o Setembro Amarelo, é muito importante. E por isso que eu dei o tema para essa reflexão de A Vida Presta. É óbvio, né? Uma frase que eu peguei, que a Fernanda Torres disse quando ela foi indicada ao Oscar. E eu peguei essa frase porque eu entendo que é um valor que a gente tem que ter. O nome Viva não é à toa. A gente escolheu, eu pensei nesse nome, porque eu entendo que a igreja é um lugar de vida para as pessoas. A igreja é um lugar de restauração, é um lugar de cura, é um lugar de transformação, é um lugar onde a gente entra e o nosso coração sai transformado, renovado, certo? Então a Vida Presta é essa nossa reflexão, a nossa conversa. E aí eu quero começar com uma palavra. Cada domingo a gente vai refletir a partir de uma palavra. A primeira palavra que a gente vai conversar é alívio. Alívio. Eu queria que você fizesse essa experiência corporal, né? De respirar fundo e fazer assim. Você já esteve numa situação de angústia, pressionado, pressionada, se sentindo assim, sem saída? Quase que você pensa assim, meu Deus, a minha vida acaba agora. Não tem mais o que fazer. As pessoas que têm intolerância à lactose passam por isso. Quando comem lactose. Mas o ponto é o seguinte: se a vida for uma pressão constante, se a nossa vida for uma pressão, uma ansiedade constante, a vida fica insuportável, fica cansativa para a gente. E é importante a gente ter alívio na vida. Eu diria que é uma das coisas mais importantes. Porque se a gente não tem alívio, a gente vira uma panela de pressão sem escape. Chega uma hora que a gente explode. Não é à toa que nós estamos vivendo e vendo uma sociedade que está adoecendo cada vez mais emocionalmente, que está cada vez mais lidando com dilemas de saúde mental, que a gente, talvez há 100 anos atrás, seria muito menor. E isso tem aumentado porque as pressões internas e externas, obviamente, estão maiores. E aí eu fiquei pensando, né, o nosso país, que sempre foi reconhecido pela alegria do futebol, pela alegria das festas populares, pela alegria, enfim, o Brasil já foi considerado o país mais feliz do mundo há um tempo atrás. Nós já fomos considerados a nação mais pujante, feliz, alegre. Mas é muito interessante que, atualmente, já há alguns anos, o que esses dados têm revelado, na verdade, é uma mudança nisso. Para você ter uma ideia, 45% dos brasileiros relatam sintoma de ansiedade. 55% das mulheres e os jovens são os que mais estão lidando com ansiedade, sintomas de depressão, de angústia. Esses dados aqui são alarmantes para a gente. Se o Brasil fosse uma pessoa, como é que você acha que estaria a alma do Brasil? Ansioso, depressivo, angustiado, medicalizado, com um sono absolutamente alterado, acordando 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, acorda com sono, se entope de café o dia inteiro para se manter acordado. É óbvio, o Brasil, como o desenho no mapa, ele é só um território. Os brasileiros estão sofrendo muito, nós estamos sofrendo muito. Então é importante a gente conversar sobre isso.
E aí eu trouxe um autor para a gente pensar, chamado Byung-Chul Han, que é um autor muito interessante. Eu acho que depois do Zygmunt Bauman, o Zygmunt Bauman foi um sociólogo polonês, né, muito interessante, escreveu textos incríveis, especialmente a partir do tema da liquidez. O Byung-Chul Han é uma espécie mais moderna do Bauman, assim, né? E ele tem algumas leituras da sociedade muito interessantes. Para quem nunca leu, por exemplo, A Sociedade do Cansaço, é um livretinho pequeno, muito legal, vale a pena ler. Ele diz o seguinte, que a nossa sociedade foi mudando ao longo do tempo. A gente foi experimentando algumas transições sociais que trouxeram uma espécie de adoecimento para a gente. Então, por exemplo, ele disse que até talvez ali o século XX, o que mais acometia as pessoas eram doenças virais. As grandes epidemias e pandemias que aconteciam na história, e a gente não tinha muita tecnologia e medicamento. Se você pensar, gente, isso que a gente tem aqui, ar-condicionado, luz elétrica, do ponto de vista da história da humanidade, isso aqui aconteceu ontem. Essa estrutura aqui é de ontem. Até pouco tempo atrás, como humanidade, a gente morria por bactéria muito facilmente, por virose muito facilmente, por coisas que hoje a gente consegue manejar com medicamento, com vacina. A gente tem antibióticos muito poderosos, a gente tem tratamentos muito eficazes no mundo de hoje. Mas o Byung-Chul Han diz o seguinte: a gente sofre ainda, tem esse sofrimento, obviamente, consegue medicalizar. Só que no mundo atual a gente tem sofrido cada vez mais de adoecimentos de natureza emocional que não existia antes. Por exemplo, burnout. Quando o Freud, né, o neurologista e que criou a psicanálise, ele começa a tratar suas pacientes histéricas, o Freud está tratando de um mundo que praticamente é meio que superado hoje. O mundo do Freud, aquele período vitoriano de muita repressão religiosa, foi meio que superado aquele período. Só que hoje a gente adoece por outras lógicas e por outros mecanismos de sociedade. Então, de burnout, que é de um esgotamento de dentro para fora, depressão, a gente tem o TDAH, enfim, vários nomes para dizer o seguinte: a nossa alma está adoecida, né? Então, o Byung-Chul Han vai dizer, antes, a repressão via de fora. Hoje, ela vem da gente mesmo. Nós vamos, digamos assim, nos exigindo tanto, nos cobrando tanto internamente, que a gente vai adoecendo de dentro para fora. É o que ele chama de lógica da performance, né? Então, o Byung-Chul Han fala que existe uma autoexploração interna. Nós estamos o tempo todo pensando em como ser mais produtivo, felizes, eficientes, bonitos, magros, sarados, ler tantos livros por mês. É uma exigência que nunca termina. Por isso que no mundo da psicanálise a gente fala que nós vivemos de uma sociedade superegóica, né? Que está o tempo todo exigindo cada vez mais de nós mesmos. O superego é isso, né? É uma instância psíquica que é, digamos assim, a nossa polícia interna, é a nossa cobrança interna, é a lei interna, que cobra da gente mesmo. Então a gente está o tempo todo nessa autoexploração, para ser cada vez mais. E é óbvio, a gente tem isso aqui na mão, né? Você abre a tua rede social, teu Instagram, e você obviamente vai ter que lidar com gente muito mais bonita, com a casa muito mais legal que a sua, que viaja muito mais do que você, que parece ter muito mais dinheiro do que você, que vive uma vida muito mais feliz do que a sua, que tem um relacionamento muito mais incrível. Eu estava ouvindo outro dia uma pessoa que trabalha com marketing digital dizendo que as coisas que mais vendem no Instagram, na rede social hoje, é Deus, casamento e felicidade. Quer dizer, se você falar mais de Deus na sua rede social, você tem mais engajamento. Se você falar mais sobre felicidade na tua rede social, você tem mais engajamento. Se você falar mais de dinheiro na tua rede social, você tem mais engajamento. E se você vender sua família na rede social, você tem mais engajamento. Então são coisas que nós fomos construindo como sociedade. Isso é, se até algum tempo atrás a família era do âmbito
estritamente privado, hoje a casa é do âmbito público. A casa é filmada o tempo todo, a rotina da casa é filmada o tempo todo. O que até algum tempo atrás seria impensável você mostrar sua vida privada e familiar. Impensável, né? Bom, o Byung-Chul Han ainda fala, uma outra marca, é que o indivíduo contemporâneo se entende como um projeto a ser constantemente melhorado. Ele diz, isso gera uma autoexploração voluntária, muito mais eficaz do que a exploração interna. A gente construiu uma lógica e uma mecânica de sociedade onde a exploração não vem mais do outro, vem da gente mesmo. Nós estamos nos explorando, essa ideia de ser empreendedor de si mesmo, o tempo todo, e com isso a gente vai adoecendo sem perceber. Uma outra marca ainda é que se antes eu tinha uma sociedade muito pautada no dever, o que eu devo fazer, o que é correto, hoje o trabalho é voltado para a construção de como ser mais feliz, de como ser mais produtivo, de como ser mais. Essa é a lógica, né? Então, esse excesso de estímulo o tempo todo, ele leva ao esgotamento e nunca a um senso de realização. Então nós somos a sociedade que provavelmente mais que lida com a infelicidade, que lida com a angústia, que lida com a ansiedade, como talvez nunca aconteceu. Se você volta para a Grécia Antiga, os gregos eram dedicados ao prazer, à alegria, às festas, né? Platão dizia que os deuses deram as festas para que o ser humano tivesse alívio. Hoje, e você vai percebendo isso cada vez mais na sociedade, as festas que eram lugares de alívio se tornaram lugar de produtividade. Tenta fazer uma festa para você, para o seu filho, para sua família, e você vai ver quanto você sai esgotado depois de um período de festa. Ou, por exemplo, eventos de você vai para a festa fazer network, você vai para o trabalho, não é mais para trabalhar, para fazer network, você escolhe a academia a partir de quem frequenta, tudo vira trabalho, produtividade e uma lógica que vai nos esgotando pouco a pouco. O mundo que a gente vive é esse mundo. E o Byung-Chul Han diz que o resultado dessa nossa sociedade é a doença, marcada pela fadiga, depressão, e a sensação de insuficiência crônica. A pessoa nunca sente que fez o bastante. Você convive com essa ideia de que estou em dívida comigo mesmo? A dívida não é mais com o teu líder, a pessoa com quem você colocou na sua idealização. Você está frustrado com você o tempo todo. E você pensa assim, poxa, por que eu convivo com isso? Porque todo o nosso entorno, ninguém vive numa ilha isolado, a gente vive em contexto, em sociedade, em cultura. Está dizendo para você que você é insuficiente. E todo mundo está vivendo nessa lógica que leva a gente ao esgotamento e ao cansaço. Eu achei incrível um psicólogo americano que ele trabalha com aqueles multimilionários de Manhattan, né? Aquelas pessoas que ganham muito, muito, muito dinheiro em dólar, que vivem em Manhattan, em lugares incríveis, e ele dizendo o seguinte, essas pessoas chegam para mim e dizem estar insatisfeitas com as suas vidas. E a gente, às vezes, idealiza pensando, se o dia eu chegar lá, a minha vida será feliz, satisfeita e plena. É um ídolo que a gente construiu na sociedade contemporânea, chamado performance e sucesso. Coisas que Jesus nunca falou para a gente seguir. E a gente construiu isso para a gente. E então a vida não é mais suficiente, viver não é mais suficiente. A gente precisa o tempo todo de um novo estímulo para que a nossa vida faça sentido. Ficar sozinho, ficar em casa, um dia trivial vendo Netflix, depois de uma semana de trabalho, para a gente é insuficiente porque nós deveríamos estar produzindo alguma coisa. O domingo, que era um dia de descanso para a família, se tornou um dia de produtividade e trabalho. O sábado, que até algum tempo atrás era um dia de descanso para a família, se tornou um dia de produtividade e trabalho. Quer dizer, na nossa sociedade a gente está produzindo, trabalhando o tempo todo. É óbvio. E a gente
cansa com isso, né? Então, o descanso, por exemplo, pode dar a sensação para você de que você está falhando, de que você não está sendo suficiente. E aí eu queria trazer a história de uma mulher na Bíblia que não tem nome. A gente conhece a história dela como a mulher do fluxo de sangue. Ela não tem nome, a gente não sabe quem ela é, mas a gente conhece a história dessa mulher. E eu quero ler esse texto junto com vocês. Vou pedir para que vocês me acompanhem. Mateus capítulo 5, a gente começa no verso 25, que diz assim, olha. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Bom, deixa eu explicar que hemorragia é essa. Provavelmente a menstruação dela não parava, né? Hoje, talvez uma condição muito conhecida, né, da ginecologia, que ela poderia se tratar, mas naquele tempo ela tinha uma hemorragia que não estancava. Tinha passado por muitas dificuldades na mão de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía. A palavra gastou tudo o que possuía aqui, no grego, é literalmente ela gastou a bion dela, a vida dela, tudo que ela era, ela gastou. E sem melhorar. Na verdade, havia piorado. 12 anos vivendo numa situação dessa, botou todo o seu dinheiro investindo nisso e não melhorava. Verso 27, tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto. Pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou. No mesmo instante, a hemorragia parou. E ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Aqui tem alguns detalhes importantes que a gente precisa ver. Eu até coloquei o texto do lado aqui de Levítico 15, porque Jesus, sendo um judeu, ele não poderia ser tocado por uma mulher que está com uma hemorragia no período de menstruação, porque isso seria tornar Jesus impuro. Na concepção judaica do tempo de Jesus, uma mulher como essa deveria estar fora do arraial, sozinha. Qualquer pessoa que essa mulher tocasse se tornaria impuro, cerimonialmente impuro. Baseado no texto que está aqui em Levítico 15, que diz assim, se uma mulher tiver por muitos dias, ela estava há 12 anos, mas por muitos dias, um fluxo de sangue que não seja sua menstruação normal, ou se ela continuar a sangrar depois da menstruação normal, ficará cerimonialmente impura. O que ele está dizendo? Essa mulher não pode participar dos cultos, das festas, não pode oferecer sacrifício, não pode participar da vida comum do povo de Israel. Ela está fora da arraial. Ela está cerimonialmente impura. Qualquer cama que ela se deitar e qualquer objeto sobre o qual ela se sentar, durante esse período ficará impuro, como em sua menstruação normal. Está dizendo o seguinte, se essa mulher sentar nesse banco aqui, encostou naquele banco, o banco está cerimonialmente impuro. Não é só ela. Então, ela se tornou uma pessoa que não pode sequer chegar perto de ninguém. Você imagina na cabeça das pessoas se essa mulher chegando e todo mundo sabendo da condição dela, porque todo mundo sabia. Você sabe que naquele período não tinha a tecnologia de absorvente como tem hoje, ou de outras coisas. Essa mulher usava um pano e esse pano ficava com sangue. E todo mundo via o que estava acontecendo com ela. Então, o que o texto está dizendo é que se essa mulher tocasse em qualquer coisa, aquilo ficaria cerimonialmente impuro. Verso 27, se alguém tocar nessas coisas, ficará cerimonialmente impuro. Terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impuro até o entardecer. Na lógica do Antigo Testamento, se uma pessoa for impura, um leproso, uma mulher menstruada, uma pessoa que tem um pecado explícito, tocar em alguém puro,
a pessoa ou a coisa pura se torna impura. Na lógica do evangelho, essa mulher que é impura, está no meio da multidão e provavelmente muito escondida para que ninguém saiba da condição dela, toca em Jesus. E ao invés de Jesus se tornar impuro, a mulher que é purificada, a mulher que é curada. Porque na lógica do evangelho, a impureza ou o pecado da outra pessoa não me torna impuro. Na verdade, é o fato de Jesus ser a pessoa que era, ao ser tocado, ao estar perto dele, ela é transformada. E isso acontece com tudo na vida. Deus é quem nos transforma. Deus não tem problema com as nossas impurezas, aquilo que a gente chama de pecado, porque para tudo isso já é perdão suficiente. Então, o texto continua dizendo assim: Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder, virtude. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Eu acho incrível essa percepção de Jesus. De mim saiu poder, virtude. Seus discípulos disseram com toda a educação: veja a multidão que aperta de todos os lados, como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim. Senhor, não tem como saber quem foi que tocou. Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, olha a condição dessa mulher. Ela sabia que tinha sido curada. Mas olha a cabeça dela, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que tinha feito. Se fosse um fariseu, um rabino qualquer, essa mulher seria detonada. Detonada sem piedade. Porque aquele camarada ia dizer o seguinte: eu estou impuro agora por causa de você. Você contaminou a minha vida, eu não posso mais ir para o templo, não posso ir para a sinagoga, não posso conviver com ninguém, eu tenho que ficar agora afastado de todo mundo. Essa mulher sabia o que tinha feito. Provavelmente era uma judia que conhecia muito bem a lei de Moisés, ou pelo menos esses códigos da sociedade do seu tempo. Ela havia cometido um erro muito grave. Provavelmente desde a sua adolescência, se ela havia 12 anos que estava nessa condição, e se ela teve a sua primeira menstruação aos 12, pelo menos tinha 24 anos aí. De idade, pelo menos. Certo? Poderia ter mais do que isso, mas pelo menos isso ela tinha de idade. Ela tinha uma consciência muito clara da sua condição. Porque ela tinha nascido dentro do Israel daquele período, aprendendo isso com a sua mãe dentro de casa desde muito nova. Nesse período, minha filha, você não pode conviver com as outras pessoas. Você não pode estar junto com as outras pessoas. Então ela sabia muito bem o que tinha feito. E aí ela está com medo, tremendo. E Jesus diz uma das coisas mais bonitas: filha. Ao usar essa expressão filha, Jesus remove toda a relação que naquele período um homem deveria ter com uma mulher. Distante, longe, mas Jesus trata aquela mulher, porque ele tinha aqui uns 30 anos de idade, era um adulto, e ele trata aquela mulher de uma forma muito carinhosa. Filha, a sua fé a curou. Vá em paz, o seu sofrimento acabou. Se ela estava pressionada pela sua enfermidade, e se ela estava pressionada pelo fato de ter tocado em Jesus, nesse momento acontece... Qual é o nome disso? Alívio. Um alívio enorme. O seu sofrimento acabou. Essa mulher, vivendo um fluxo de sangue contínuo, ela tinha muitos problemas. Problemas sérios, por exemplo,
ela devia ficar fisicamente exausta, perdendo sangue, vendo o seu corpo não responder a ela, provavelmente emocionalmente destruída. O que você acha que acontece com uma mulher que está num fluxo de sangue de 12 anos, interminável, sabendo que a sua condição a exclui da sociedade, sabendo que a sua condição tira ela do convívio com outras pessoas, faz com que ela se torne uma pessoa rejeitada? Por exemplo, as festas do povo de Israel, do tabernáculo, a festa de Páscoa, todas as festas, pelo menos por 12 anos, ela não pôde participar. Sentar à mesa com a sua família, amigos, não dava, porque ela estava cerimonialmente impura. É alguém que vive com a consciência, e diferente do mundo de hoje, individualista, que pensa, bom, se a comunidade me excluir, eu vou procurar outro grupo. No mundo dela, se ela está excluída da sociedade dela, ela está excluída da relação com Deus. Não havia a noção de mundo como a gente tem hoje. Ela era aceita ou não por seu grupo e, portanto, era aceita ou não por seu Deus. Se ela estava o tempo todo, pelo menos durante 12 anos, excluída das rodas de convivência do seu tempo, na cabeça dela, Deus me deixou fora da sua graça. Deus não me aceita mais, né? Então, essa mulher se sente socialmente rejeitada, espiritualmente excluída. Ela entende que Deus está longe dela, financeiramente falida. Ela gastou tudo. A Bíblia diz que todo o dinheiro que ela tinha, ela gastou em tratamento e nada resolveu, nada. E ela está relacionalmente esquecida. Ela não tinha filhos, não tinha marido, não tinha família. O que para uma mulher daquele tempo era a coisa mais importante que ela podia ter. Nós estamos diante de uma pessoa absolutamente falida na sua vida. Ela não tem esperança. E por isso que é importante, e são essas reflexões que eu quero trazer aqui, entender que o nosso encontro com Jesus, a nossa vida com Jesus, ela produz alívio para quem está cansado. A religião não produz alívio. A religião, inclusive, pode esgotar nossa cabeça e nosso coração. O que produz alívio é Jesus Cristo. É a experiência com Ele, pessoalmente com Ele. E por isso eu quero trazer alguns motivos por que a vida presta, né? Primeiro, porque a vida presta porque Jesus, Ele troca o peso da culpa pela leveza da graça. Olha quantas pessoas convivem e vivem essa vida atormentados e culpados pelo seu passado, pelo erro que cometeram, pelo fracasso, pelas escolhas ruins que decidiram na vida e pensam, meu Deus, por que eu vivi com isso? E pode até dizer, não é Deus que está me culpando, sou eu mesmo. E nunca conseguem se libertar para uma vida de leveza e de graça. É como que se neuroticamente elas tivessem que pagar toda a dívida que construíram ao longo da vida. É uma condição muito conhecida, né, para gente que trabalha com tratamento de pacientes na clínica psicanalítica, de ver como que tem pessoas que têm o que um psicanalista chamado Bion, ele fala sobre o superego, o superego tanático, né? Que é um lado nosso que fica como um carrasco batendo dentro da gente, na nossa consciência, dizendo você fez isso de errado, você fez aquilo, e a pessoa fica atormentada, aqueles pensamentos ficam girando na cabeça dela, ela não consegue dormir, ela não consegue descansar, porque o seu coração está atormentado por essa doença neurótica que fica dentro dela. Por isso que Jesus, ele troca o peso da culpa pela leveza da graça. A graça é para quem cometeu erros desafiadores. E mesmo assim o que Jesus oferece para a gente não é toma aqui a conta para você pagar durante a sua vida. Existem religiões que fazem isso. Por exemplo, as religiões kármicas, todas elas, você pode ir para a Índia,
você pode ir para o espiritismo, você pode ir até mesmo para algumas versões do cristianismo, que acreditam que se você fez alguma coisa errada, tem uma consequência. E você vai pagar por aquela consequência. Porque tudo que você faz, você paga. Essa é a lógica de um mundo de causa e efeito. Um mundo onde a minha ação vai provocar uma reação. E, bom, pode ser que isso aconteça. E acontece, né? O mundo também não é injusto. Porém, a graça de Deus, ela nos tira dessa lógica meritocrática. Ela nos tira dessa lógica de causa e efeito. E ela nos coloca numa lógica graciosa. A graça, diferente do mérito, ela nos dá a possibilidade de reparar nossa história, nossa vida. O que é reparar? Dizer, esse caminho que eu escolhi não foi bom, eu vou mudar de caminho. Eu vou escolher outra vida, eu vou escolher outras escolhas, eu vou decidir de outra forma. Deus também não nos deixa jogados e entregues à nossa falência emocional, de vida, moral. O interesse de Deus é resgatar o ser humano e transformá-lo. Porém, essa transformação não acontece de maneira moralista, mas de maneira graciosa e paciente. Até porque se Deus fosse nos transformar de maneira moralista, não ia sobrar para ninguém. Vamos combinar aqui? Quem é que pode se considerar moralmente bom diante de Deus? Quem é que pode considerar que a sua vida, a sua história, quem você é muito bom diante de Deus? Esse é o problema dos fariseus. Os fariseus são pessoas altamente moralistas que acreditavam que eles tinham chegado lá. E Jesus vai falar, olha, vocês são sepulcro caiado. A aparência de vocês é maravilhosa, mas o que está no interior do coração de vocês é morte, é violência. Por outro lado, nós temos aquelas pessoas que dizem o seguinte, olha, eu não preciso de lei nenhuma, e destroem a tudo e a todos. Levam todo mundo à ruína, à desgraça, porque não consideram o outro. E vão fazendo tudo o que dá na cabeça. Essas pessoas também produzem morte no mundo. A graça de Deus é um jeito de reparar a nossa vida e a nossa história, dizendo o seguinte, eu tenho um novo caminho de vida para você. Por isso que o Evangelho, ele troca o peso da culpa, porque a culpa não transforma. A culpa pode te adoecer. O que te transforma é uma consciência renovada, transformada. Quando você, então, é capaz de dizer, eu vou mudar porque o Evangelho me convida a isso. Uma outra coisa é que a vida presta porque Jesus restaura a nossa história sem calcular nossos méritos e os nossos deméritos. Como a gente gosta de ser o filho perfeito, né? Aquele filho assim, aquela filha que faz tudo certo. Bom, nós não somos filhos perfeitos, mas nós somos filhos amados. Quem criou a ideia de perfeição para ser aceito prejudicou o Evangelho. Tem um autor chamado Rubem Alves que ele diz o seguinte, Deus não soma nem mérito, nem débitos e nem créditos. O dia que você acerta, faz tudo perfeito, Deus não fica lá do céu, opa, parabéns. Vamos estourar fogos aqui, fazer festa, olha que exemplo de vida. Mas o dia que você erra feio, Deus também não fica lá do céu. Ah, agora você vai se ver comigo. Deus não é sádico. Essa é uma coisa importante da gente lembrar. Deus não é sádico. A gente pode ser, Deus não. Deus tem o prazer irrestrito em nosso bem, na nossa melhora, na nossa transformação. Então, Deus ele vai restaurando a nossa história sem ficar calculando isso. E a terceira coisa é que a vida presta porque Jesus nos dá um novo futuro. Eu sempre falo isso. Todo mundo que teve um encontro com Jesus, sinceramente, saiu transformado. As únicas pessoas que não são transformadas no encontro com Jesus são aquelas pessoas que se fecham para Ele. Essa mulher,
a história dela está na Bíblia, não é só pelo milagre extraordinário que aconteceu. A história dela está na Bíblia porque, ao depositar toda a fé dela em Jesus, essa mulher sai radicalmente transformada, viva. Minha gente, você imagina uma pessoa vivendo a vida inteira, numa condição de exclusão, de adoecimento, de cansaço e de fracasso de toda a ordem. Ou vocês não acham que as pessoas, os amigos dela, diziam o seguinte: olha, ela está assim porque deve ter algum pecado escondido? Porque o pai e a mãe dela cometeram alguma coisa? Porque essa era a lógica do mundo judaico de Jesus. De repente, a Bíblia diz que ela pensa o seguinte: se eu apenas tocar nele, eu serei curada. É a radicalidade da fé. É uma confiança absoluta e irrestrita em Jesus Cristo, que diz: se eu apenas tocar nele, chegar perto dele, eu vou ser curada. E o que acontece? Ela toca em Jesus e é o quê? Curada. A fé dela transforma a vida dela. A fé dela coloca ela diante de Jesus de uma maneira transformada e por isso ela pode construir a partir desse momento uma nova história. O Evangelho, ele nos convida a viver uma nova história de vida. Por isso que eu quero lembrar a você aqui nessa manhã que a vida presta quando Jesus está nela. A vida presta quando Jesus está nela. Porque você pode sair daqui hoje pensando o seguinte: eu entendi o Bill Churran. Sociedade do cansaço, eu vou descansar agora sábado e domingo e vou viver a minha vida perfeita. Eu vou dizer uma coisa para você. Enquanto seu coração não estiver no lugar certo, você pode fazer o que for e você ainda não vai encontrar paz. Porque o nosso coração só repousa em Deus. O Santo Agostinho dizia isso, né? O nosso coração permanece inquieto, enquanto não repousa em Ti. Quando nós encontramos Jesus, a nossa vida é transformada. E cada vez mais, eu me desencanto da religião e me apaixono por Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é magnífico, é transformador. E eu sei que toda vez que eu chego perto dele pela fé, eu sou curado. Eu não sou igual essa mulher que tem um fluxo de sangue interminável, mas eu tenho outros fluxos de sangue aqui na minha vida que eu preciso de cura. Que eu preciso estancar no meu coração, na minha mente. E por isso eu preciso estar constantemente nessa fonte de vida chamada Jesus Cristo. É aquele momento que eu preciso me recolher, ir para o meu cantinho, fechar os meus olhos e dizer: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. E a gente toca nele pela fé. A gente toca nele pelo nosso coração, pela nossa confiança depositada nele e somente nele. E a gente sai desse encontro transformado. Ouvindo o que essa mulher ouviu: vai em paz. Vai em paz. Vai em paz. Eu termino dizendo para você procurar Jesus. De verdade. Eu sempre digo: a Viva é só um instrumento de Deus. Mas o objetivo da Viva não é a Viva, é Jesus. Que você conheça Jesus. Que você saiba quem Ele é e se encante, se apaixone por Ele. Por isso que quando eu resolvi plantar a igreja, eu disse o seguinte no meu coração: a pessoa que vai ser apresentada constantemente se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. E eu não posso sair um domingo daqui sem dizer: Jesus é o Senhor, confie nele. Por isso eu quero lembrar a você que nos seus fluxos de sangue que você carrega na sua história, seja os seus traumas, seus medos, seus pecados, suas falências morais, espirituais, existenciais, vá para Jesus, porque Ele é uma fonte de vida confiável para o seu coração. E busque nele cura, saúde, pela fé. Confie nele.
E você vai ver como que a sua história vai sendo transformada, transformada, transformada até o final dos seus dias. Isso é um caminho que não tem fim, porque Jesus é uma fonte inesgotável de vida. Então, se você quer encontrar alívio para o seu coração, você precisa encontrar Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos orar? Deus querido, eu te agradeço por essa manhã, eu te agradeço por essa história, e eu te agradeço principalmente, Senhor, porque nós encontramos alívio no Senhor, Pai. E eu peço que essa palavra dita aqui, para cada pessoa, o Teu Espírito Santo, que fala, que age, que transforma, comunique verdades de fé ao coração de quem aqui está, Senhor. De modo que essas pessoas possam ter um encontro contigo, Senhor. Que todos nós possamos buscar em Ti alívio para a nossa alma e para o nosso coração. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, minha gente, bom domingo a todos. Vão em paz.